Se a gente for colocar o yoga como uma escola, uma faculdade, a gente poderia usar a própria teoria da bioenergia para classificar que ano escolar eu estou. Olha que interessante. Quando você entra numa escola, você não entra pela base, pelo começo. Então a nossa primeira são 7 graus, 7 níveis escolares que o yoga ensina. Está gravando? São 7 níveis escolares. Então nós temos associado a cada grau, cada ano escolar do ano não, né? Cada nível escolar do yoga, como se fosse dividido em 7, associado aos 7 níveis da consciência, os 7 graus de compreensão, os 7 centros de energia nossos. Para você entender as coisas, você tem que ter uma base. Então o yoga ele vai te dar uma base forte, ele vai fazer com que a gente estude as nossas estruturas. Então o yoga ele começa físico, estrutural, força, resistência, corpo, estrutura. Então você começa a observar que esse é um degrau importante a entender. Olha que legal. Uma vez que você está ali, você fala, não, eu estou entendendo que eu sou forte. Essas palavras-chave, que eu tenho resistência, que eu tenho estrutura, que eu tenho força. Daí se dá o nome de Hatha Yoga. Yoga do Sol e da Lua, o Yoga da bioenergia. Então o Hatha Yoga está associado ao primeiro grau, a sala vermelha do nosso treinamento, que vai da planta dos pés até o cóccix, aciona as suprarrenais. Então qual que é o segundo grau que nós temos que estudar? É o grau da cor laranja, o segundo nível, que é o primeiro é o Muladhara, chamada fundação. O segundo é o Swadhisthana, que é a morada do prazer. Depois da estrutura, o que nós temos que entender? O fluxo, o que passa nas estruturas. É tipo um carro, o que tem dentro do pneu? Ar. O que tem dentro do motor? Gasolina, óleo, água. O que se movimenta? Então nós temos a fisiologia, a bioenergia, o ir e vir das energias. Não faz sentido? Depois de uma base estrutural, tem o movimento das energias, o balancear, o yin e o yang, aí vem o quadril que serpenteia. Então nós temos o segundo elemento ali, que é a nossa água. Então nós temos, depois da terra, da estrutura, temos a água. E a água é o que? É onde você tem o corpo, o aprendizado sobre prazer e dor, que é movimento, peso e leveza, energia e falta de energia, né? Quando você tem vitalidade e desvitalidade. Então nós temos o corpo fisiológico, energético, associado ao segundo grau de aprendizado. O segundo grau da escola é entender sobre o fluxo das energias, né? Então quando eu tenho fome, saciedade, dor, prazer, leveza e peso, tá vendo que está tudo relacionado à proporção, a movimento? Então a dança começa aqui. No segundo é o sensorial, é o que a gente sente sensorialmente, né? Aí subimos, começamos a experimentar a vitalidade do yoga. Aí nós entramos no campo sutil. A terceira escola do yoga é o terceiro chakra, chama Manipura, cidade das joias, que é o nosso corpo emocional aqui, ó. Nós temos aqui a cor amarela, vermelho, laranja, amarelo. Na cor amarela nós temos as emoções. Por quê? Estrutura, movimento e reação. Emoção é a reação que a gente tem com as coisas. Por exemplo, rir não é uma reação, chorar não é uma reação a um sentimento ou a um pensamento ou a uma sensação. Olha que interessante, as emoções reagem à sensação. Você sente dor ou prazer, as emoções reagem. Você sente pensamento, você sente o sentimento, ou dependendo da mudança do pensamento, afeta as suas emoções, não afeta? Uma informação não afeta a emoção? Um sentimento não afeta a emoção? Uma sensação não afeta a emoção? Então o terceiro chakra é aprender a lidar com as emoções, aprender a reagir, a resistir. Então aqui nós temos os órgãos que cuidam de cada emoção. Nós temos a ansiedade e a calma no estômago, a preocupação e a confiança no baço, a raiva e a serenidade no fígado, na vesícula, o discernimento nos intestinos, o apego no intestino grosso. Então está tudo aqui. Então a cor amarela é as emoções, as reações emocionais. Essa é a escola do yoga. Através da prática a gente vai se tornando mais o quê? Resistente emocionalmente, mais forte emocionalmente, para de ser reativo, descontrolado. Então as emoções começam a se dominar. Aí chegamos no fim do sofrimento que a gente fala, que é o teto das emoções e o piso do sentimento. A partir do coração, desse chakra que cuida do pulmão e do coração,
A faculdade do yoga se torna mais livre. Aqui a gente alcança a liberdade, a consciência de si mesmo. Por quê? Depois das emoções, o que vem? Sentimento. Sentimento são aquilo que a gente considera as qualidades da vida. Então a gente tem ali, eu sinto amor, eu sinto positivamente, tá? Eu sinto alegria e reajo sorrindo. Eu sinto amor e reajo sentindo as emoções. Então os sentimentos são as qualidades divinas. Bondade, paz, bondade, compreensão, sabe? Está tudo aqui no sentimento. Então a gentileza, a alegria, está tudo aqui. Então a partir daqui da cor verde, o coração, que é a alegria, e a esperança, que é o pulmão, regem os braços e a gente se torna consciente de si. Por que aqui torna consciência de si? Porque se eu te perguntar, você é só corpo? Chega um momento que você percebe que não é só corpo. Se não tirou o pé, você já não é mais você inteiro. Você é só as sensações? Você é só as suas emoções? Agora se eu falo, você é a sua felicidade, a sua alegria? É onde mais a consciência se identifica. Eu sou amor, eu sou verdade. Então onde a gente guarda todos esses sentimentos espirituais? É quando a gente desperta o Bhakti Yoga, a conexão com valores elevados, valores profundos. Essa é a casinha dos valores. Por isso que aqui falam que mora a alma, Anahata. Esse chakra significa Anahata, intocado, nada queima, o vento não empurra. Então quando a gente vai evoluindo no yoga, chega um momento que a gente tem que trabalhar todos, mas a nossa consciência começa a habitar. Tem pessoas que vivem o tempo todo em confusão, nas emoções, no ego, na personalidade. Chega uma hora que começa a viver no sentimento. Ele prefere a paz do que a razão, ele prefere a paz, o amor, do que o conflito. Então a partir daqui a gente fala que começa a viver e não sobreviver na faculdade da vida, na faculdade da iluminação. Só que a proporção, a gente não deixa de sentir nenhum deles. É uma elevação. A consciência ela começa sobrevivendo como uma criança. Aí depois sentindo, experimentando, não é uma criança? Depois de experimentar, ela reage às experiências. A dor e o prazer, ela chora e sorri. Aí ela se identifica com algum valor. É aqui que nasce a identidade do valor. Alegria, paz, a sua bandeira vira o quê? Paz, alegria, amor, verdade, consciência. Começa a despertar aqui a consciência. Então a escola do yoga chega aqui. Qual que é o próximo estágio? Aqui é o curador. Aqui é o curador. Chega aqui, a gente continua estudando e vai chegar na comunicação, na expressão. Por quê? Eu sinto amor. Como que eu faço para isso circular? Eu tenho que transmitir, passar, compartilhar, conectar. Então a partir daqui eu expresso, eu vocalizo, eu falo. Então é o chakra da expressão. É como se até aqui nós estivéssemos dentro de nós. A partir daqui você fala. O que você fala é um catado de tudo isso que você tem. As suas palavras, as suas expressões, a sua comunicação, a sua transmissão tem a ver com o que você sente, como você reage, com que qualidade você tem de energia e com que estrutura você tem. Então tudo sai por aqui, através do poder da expressão, comunicação. Então aqui é a nossa arte. Nos tornamos artistas. O que é um artista? Aquele que expressa a sua alma. Uma obra de arte é uma obra única. Então eu quero pintar uma coisa, a minha alma, meus valores sendo expressos ali, as minhas cicatrizes sendo expressas ali. Então a consciência que está lá em cima, a gente vai falar dela, quando chega aqui ela começa a expressar. Não é aqui que a gente conquista as pessoas, não é aqui que a gente conecta, não é comunicação, né? É uma conexão. Então aqui chega um momento na yoga que você começa a despertar o seu artista. Você tem que aprender a sua fala, é a escola da arte. Quando a consciência passa do curador, do terapeuta, do amoroso para o artista, ele vira isso que a gente admira tanto, as estrelas, né? Os artistas. E a gente tem que transformar isso na nossa vida. Aí eu brinco, né? Depois de ser uma pessoa amorosa, você tem que virar um arteiro, começar a fazer arte, se tornar um artista, fazer da sua vida uma obra de arte e não um problema a ser resolvido. Porque até chegar no amor, o mundo é muito guerra. Ai meu Deus, eu preciso conquistar. Aí quando você começa a sentir alegria, amor, felicidade, a velocidade muda. Você fala, calma, não precisa brigar tudo não, vamos viver, olha que bonita. As pessoas que estão aqui no ego, quando vê alguém amoroso, fala, ó, que pessoa besta. O mundo está acabando e ela está rindo para o limoeiro.
está ali tranquilo, falando do bem. Você entende que quando a gente está nesse valor, você não entra na loucura do mundo? Quando você despertou o amor, a sua bandeira está aqui, ó. Aí você vai expressar tudo que você é, porque você só fala o que você é, você só dá o que você tem. Se a sua palavra tem vibração, se ela tem verdade, ela tem um peso diferente. Se a sua palavra é ilusão, não está verdadeira, ela também vai ter um peso. Então, depois de ser os terapeutas, os curadores, comecem a se tornar a quinta escola do yoga, que é desenvolver a sua arte, o seu artista. Vai dançar, vai cantar, vai pintar, vai bordar, taca o terror, pinta o set, faz o que tem que fazer, para você ter uma personalidade de expressiva. Cante, poetize. Isso vai desenvolver o que em você? A expressão da alma. Por isso que uma pessoa que não tem arte, você vê que ela fica tímida, eu não sei fazer nada, porque ela não conectou com esse lado emocional. Escrever uma poesia é um desafio muito grande. Você chegar e falar, ó, você vai ter que fazer uma dança, tocar um instrumento, escrever uma poesia, pintar um quadro e fazer uma arte. Não é um desafio muito grande? A primeira tendência da mente dos padrões da mente é se julgar e se enquadrar. Isso eu não faço. Porém, quem já fez uma arte ou duas sabe que essa porta está aberta. Quem aprendeu a dançar sabe que pode aprender a cantar. Mas não se cobrar ser um cantor. Ninguém está falando de ser profissional para a nossa cultura. Até porque tem cantor muito bom que tem gente que não gosta nada. Tem bons músicos que tocam um instrumento que você não te agrada. Porque a arte, ela é sintonia. Se não está sintonizado, não é isso. Tem gente que não gosta de ópera, gosta de pagode. Vai pôr uma ópera o dia inteiro para essa pessoa, ela vai ficar triste. Agora, para quem gosta de música clássica e gosta de ópera, se pôr um pagodinho, meu amigo, vai dar diarreia, a pessoa vai ficar mal. Não é assim mais ou menos a frequência? Acabou as escolas? Não, tem mais 2 escolas, que são portais dentro de nós. E você pode ter ali o pezinho no primeiro grau, humildemente, mas também tem que continuar caminhando. Que é aqui, ó, saímos da razão, da expressão, do pensamento, da ideia, entramos no portão místico, que é o 6º centro de energia. A cor azul vira azul da noite, que é o que? Sono, morte, místico, transcendente, é aquilo que não é visto, tudo que é oculto, tudo que é místico, está aqui dentro de nós. Eu não sou nada místico. Todo mundo tem o místico, todo mundo tem que lidar com pós a morte, todo mundo tem que lidar com o invisível. Até o ar que a gente considera material, aos olhos a gente não vê. Entendeu? Então qual que é aquilo lá? Como que nasce o místico? O artista chega uma hora que ele vai tão longe, que ele vai se encontrar com outra dimensão. A gente não chama os artistas de estrelas? Então eles não saem da terra e vai para o céu? Então chega um momento na nossa vida que a gente questiona a realidade, a dimensionalidade. Então esse questionamento místico é onde nasce o yogi, o meditativo, o monge, o religioso. O religioso está aqui. Se a religião tem amor, é uma boa religião, mas o religioso é aquele que busca respostas do místico, do sagrado, do divino. Então toda vez que nós estamos nesse sistema na nossa vida, se o nosso tema é morte, invisível, sentimento, pensamento, que é sutil também, pensamento é invisível, divindade, dimensões, nós estamos explorando o nosso monge, nosso yogi, nosso místico, está aqui, ó. Por que é aqui? Porque aqui, quando a gente fecha os olhos, nós não temos só o racional. Quando a gente fecha esses olhos, abre um outro olho, um portal dimensional, terceira visão, a visão intuitiva, a visão espiritual. Temos ou não temos isso? Desde pequeno. Mas cada lição a gente vai graduando. Agora, quando você tem a profissão numa dessas áreas, você é um terapeuta, onde você está? A sua profissão está aqui, ó, curando, trazendo amor, Quando você é um profissional do mundo, comerciante, um dono, você está aqui, ó, no poder pessoal, na realização das coisas. Quando você vê que vai subindo, quando você é um artista, quando a sua vida está aqui. E aqui quando você é um místico, um sacerdote, um monge, que a proporção do seu dever já está mais aqui. É como se na minha profissão eu fico entre o curador e o buscador. Lógico que eu tenho todas as outras questões. Eu posso ter na minha família um problema aqui de ego, de prazer, de saúde física, mas eu já estou graduado no místico. Qual que é o último depois do místico? Então eu tenho aqui, todos nós temos o misticismo dentro de nós.
Se você chegar para alguém assim, Rosa, e fala, você é místico, a pessoa fala, não sou não, eu sou racional, eu sou ateu. Falar, então me defina alegria. Ah não, mas alegria existe, tá? Mostra para mim já que você não é místico. Ela vai conseguir provar a alegria? Fala, Deus é igual, prove Deus. Ah, eu não consigo, mas eu sinto, alegria também sinto. Pena que você não sente, talvez essa energia forte que é Deus, ou que você dá o nome que você quiser para algo tão profundo e poderoso que você classifica como mais profundo do que só uma emoção, um sentimento. Então o místico é tudo aquilo que, pensamento é místico, não é verdade? Se você abrir a cabeça, você tem estudos que associam algum tipo de pensamento a uma região física, mas não está provado que o pensamento é aquilo. Então todos nós temos o místico. Qual que é a última escola? É a 7ª escola, crístico. Olha que interessante, do místico vem para algo que a gente não sabe nem explicar, o crístico. Então, por exemplo, o êxtase, o prazer, uma experiência profunda, não tem nem palavras para falar. Então, o que é o crístico? É algo que transcende. Toda vez que você está transcendental, o sagrado é místico, a divindade é crística, a essência é crística, é a origem. Então, se volta para a origem. Então, quando a gente começa a falar daqui, é da fé, daquilo que você sente, mas não sabe explicar. Então, Cristo vem da palavra Christos, de cristal, que é luz. Buda também mora aqui, porque vem da palavra Bud, que é luz. Então, o que representa a última escola? É a entrega, é a transcendência, é algo maior que você se torna, mas ainda não tem uma forma, uma definição. Então, a gente está falando de fonte, de criação, de origem, de divindade, de conexão profunda. Olha a diferença do místico. A pessoa pode ser mística e não ser crística. Ela pode adorar as dimensões, as magias, o invisível, mas não ter uma conexão com uma fonte profunda maior, com a divindade. Então, aqui é a nossa divindade, onde mora Deus em nós. Aqui é onde mora nosso subconsciente poderoso, nossas dimensões. Aqui as nossas expressões. Aqui o nosso Deus, nosso pequeno Deus. Tem toda a ligação, exatamente, até nos textos dos chakras, eles falam que no portal do coração existe um fio dourado que liga ao 7º chakra. Então o que acontece? Olha que interessante, quando a gente fala de Deus sem forma, está aqui, o absoluto, a mãe divina. Quando se fala de Deus centelha, manifestado, é aqui. É como se aqui é a expressão da vida de Deus, e aqui é ele em absoluto. Porque chama 1000 pétalas aqui. Aqui não tem. Por exemplo, uma forma para representar a paz. Uma coisa que representa a paz. Uma coisa que representa a paz. Qualquer coisa. Uma coisa da natureza que represente a paz. Uma natureza, paz. Quando você fala isso aqui representa. Uma coisa não tem uma representação física, muitas vezes. Tem um desenho, tem um símbolo de um pássaro branco. Você tem o símbolo de uma paisagem bonita, fala, isso aqui me transmite paz. Esse cenário divino é aqui. Agora, a essência do sentimento de paz está aqui, não tem forma. Aqui é a parte física. Aqui é forma, expressão da vida. E aqui é além da forma. Então, por exemplo, a paz, ela é uma fonte, está aqui, mas ela se manifesta aqui. Por isso, nós somos manifestações da vida. Nós somos a divindade manifestada. E personagens. Então nós estamos aqui, a nossa divindade está aqui, na flor, no animal, no sentimento. Mas e a origem? Onde está? Pela lógica, pela teoria, existe uma fonte absoluta ou uma fonte transcendental. Nem precisa de ser absoluta, porque a gente não sabe, mas a gente tem a sensação de que a origem de tudo que é belo tem uma fonte, e essa fonte está aqui. Aqui é o Wi-Fi poderoso, mas a gente manifesta Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Buda, Mãe Divina, são as expressões de Deus. Então aqui nós estamos expressando. Se desligar essa luz, a gente vai embora junto. Se você pegar um pedacinho de luz, que não somos nós, e devolver para a fonte, é como se Deus fosse um sol e a gente é um raio de luz. E esse fio é desenhado aqui. Então a sensação que você tem é uma ponte infinita, uma ponte conectada. Você é um pedacinho da divindade. Deu para entender como é? Aqui é 1000 pétalas, Sahasrara Chakra. Aqui é o fim da manifestação material, mas não quer dizer que é o fim de tudo. É uma percepção, daqui para cima, o que será que tem? Se tudo tem uma fonte,
Qual que é a fonte da paz, fonte da alegria, fonte do amor? Não é algo maior, transcendental? Ficar dando nome é só para trazer a consciência. Aí chegamos numa palavra importante. Quem faz a jornada das 7 escolas espirituais? O eu, que vai se tornando consciência. Eu sou um sobrevivente, eu sou um desfrutador, eu sou um conquistador, eu sou um curador, eu sou um expressador, eu sou um místico, eu sou um ser crístico. Eu sou. Essa é a dança da consciência. Mesmo que ela esteja aqui, é a consciência, a real. Tem uma música que fala: a consciência é a real, identidade é a consciência, a verdadeira claridade. Então você, quando você desperta eu, pequenininho assim, ó, a Rosa, quando morava lá na Bahia, pequenininha, desse tamanho, rosinha, aí ela falava: eu gosto de pirulito, eu gosto de chocolate. Não era um eu buscando vida, sobrevivência, prazer? Então a jornada do eu, esse eu é a consciência, é o observador, é o vedor. Eu sou, até você dissolver no universo. Então essa é a faculdade do yoga, por isso que ela ultrapassa o treinamento físico, ela ultrapassa o treinamento de concentração, de meditação, porque é uma escola de iluminação. O seu eu pode estar batendo a cabeça para sobreviver, porque ainda não despertou para entender que você é maior. Daqui a pouco você começa a desfrutar. Depois que você desfruta, você se empodera. Depois que se empodera, o poder te leva para o amor, você começa a curar. Ao curar, você canta, fala, expressa, conecta as pessoas, chama as pessoas para o amor. Quem começa a transbordar amor chama as pessoas, então você se torna um artista. O artista vai para fora do planeta, e ele vira um astronauta, um místico, um yogi, um monge, um sacerdote, um xamã, um pajé, que conta as histórias da vida, de outros mundos, até que ele fale de Deus, que é a nossa verdadeira essência. Você entende que a jornada do herói é a jornada da consciência. Cada vez mais a gente vai despertando, até falar: não, nossa, como minha vida está melhor hoje, porque eu não sou mais escravo do meu trabalho, não sou mais escravo dos meus vícios, nem escravo dos meus desejos. Agora eu sou uma pessoa que sente paz, sente amor. Por isso que eu falo que a liberdade da alma começa aqui. Entendeu? Quem faz a jornada das 7 escolas? Eu, o filho de Deus. Só tirar D e S do começo do fim, sobra eu. Deus, o dono de todos os eus. Não é verdade? O eu está no meio de Deus. Oi? O eu está no meio de Deus. Tirando o D e o S, dono de todos os eus. Tudo volta para a sua natureza. Então, não trabalhe no medo, não trabalhe na frequência. Nessa escola mágica, seja o autor, o diretor. A consciência tem que navegar do drama para o personagem, do personagem para o diretor, do diretor para aquele que sustenta a luz. É um mergulho, tá bom? Pegados? Sim. Vamos ver como está a nossa... Eu nunca parei para pensar e agora todos nós, dentro de qualquer situação, é um iniciado, né? Porque no batismo, no católico, Já se abre. é aqui, né? No candomblé também. No cria e outra também. Eu não sei se no budismo, eu não sei como são as iniciações, mas é um despertar, né? Sim. A vida, quer ver o primeiro iniciação? Isso é bem legal que a Flema falou. Existe o iniciante, que é o curioso, e o iniciado. Só que de ordem vida, para a vida, ao nascer, a gente se torna um iniciado já. Nascer aqui é uma iniciação, porque você desperta no meio de um jogo da vida. E nesse caminho você vai despertando e se graduando em novas iniciações. Então se inicia nas relações, se inicia na família. Então a jornada já é uma jornada desde o nascimento. Até porque, olha que interessante, a gente nasce aqui, demora quanto tempo para tomar consciência de que trecho da história da vida você está? Por exemplo, a gente nasce em 1982, a vida começou ali? Você nasce no meio de uma jornada já, no meio de uma grande história. Quanto tempo a consciência demora para despertar e se iniciando para saber por que eu nasci ali, quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim. Então realmente a iniciação começa quando a gente decide decide entrar na jornada da vida.
já é um iniciado. Mas aí você vai caminhando e a cada iniciação, espírito familiar, você é iniciado, você é batizado com o nome, você é dado uma função, você vai dado um dever, você tem que pagar para os seus padrinhos materiais, que é um pai e uma mãe, que não sabe ser pai e mãe, só nasce o filho e fala, e agora? É uma iniciação para os pais do filho, não é? E você ser filho é uma iniciação da alma. Então toda essa jornada, quem que faz essa jornada? O eu, a consciência, e vai despertando. Ah, mas agora eu vou começar uma coisa nova. Você vai se iniciar em algo novo. Isso pode trazer para você mais consciência pelo amor ou pela dor, mas vai trazer mais consciência. Então a jornada da consciência é a ciência do yoga, a autociência do yoga. E nesse caminho você pode usar, você vai despertar até entender o que significa yoga. Que você precisa estar unido, uma sensação de completude, unido a uma coisa que você sabe que é a essência sua, tá bom? Namastê.